Bom dia! Neste segmento eu vou tratar de questões de administração de surveys. Questão importante: como é que a gente motiva as pessoas a responderem a questionários quando eles são auto-administrados? Quando eles não são auto-administrados, se tiver um monte de gente numa sala e você distribuir um questionário, eles vão responder. Mas se for pela web ou se for enviado pelos correios, por mail, por exemplo, como é que você motiva as pessoas a responderem? Oferecer dinheiro normalmente não funciona, mesmo que você tenha dinheiro para oferecer. O que você tem que fazer é mostrar que o estudo vai ser benéfico para essas pessoas. Então, isso pode ser feito. Como é que você faz para mostrar o benefício? Pode descrever muito bem qual é o objetivo do estudo. Você pode dizer por que isso deve ser relevante para o respondente. Você pode explicar por que a participação individual daquele respondente pode ser importante. Você pode explicar como e por que cada participante foi escolhido. E descrever como a confidencialidade, o anonimato dos respondentes vai ser preservada. Uma segunda questão importante é como a gente faz para construir um instrumento que não inclua o viés do pesquisador. A forma de você construir um instrumento pode revelar um viés. Como você poderia formular uma pergunta para os programadores avaliarem uma ferramenta que você mesmo criou, é seu nenenzinho. Como é que você faz a pergunta para não dizer apenas, olha, me diz por que essa minha ferramenta é excelente? Você, obviamente, mostraria um grande viés ao perguntar algo assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e vamos falar um pouco, então, sobre o viés. O que você quer é descobrir a verdade, né? Para você descobrir a verdade sobre o que as pessoas acham, você tem que evitar viés, tem que remover viés o pesquisador, para que você não receba a informação que você quer receber, mas a informação que realmente reflita a verdade. Você pode influenciar as pessoas de várias formas. Você pode, pela forma de fazer uma pergunta, por exemplo, você pode influenciar as pessoas. Pelo número de perguntas que você faz, você pode influenciar as pessoas. Pela faixa e o tipo de categorias de resposta. Se suas categorias de resposta só incluem, por exemplo, sou favorável, muito favorável, extremamente favorável, você está colocando um viés. E pelas instruções que você passa para os clientes, você também pode estar introduzindo influência. Então, tomar cuidado com todas essas coisas para tentar fazer com que não haja um viés seu sendo introduzido nas respostas, quer dizer, nas perguntas e, consequentemente, nas respostas dos respondentes. Há um exemplo de viés que aconteceu uns anos atrás no I3E, que é uma associação internacional bastante famosa de engenheiros e que também inclui muita gente de computação. É um survey que foi organizado pelo I3E para avaliar os benefícios da certificação de engenheiros de software. Então, a gente deve ou não certificar engenheiros de software e quais seriam os benefícios obtidos ao fazer certificação. As perguntas são feitas sobre os potenciais benefícios da certificação, mas não há nenhuma oportunidade, não houve naquela pesquisa uma oportunidade para o respondente contradizer a opinião de que a certificação é benéfica. Se eu achasse que não tinha benefício, só teria desvantagens, eu não tinha oportunidade, o respondente não tinha oportunidade de manifestar essa opinião. Então, se você não concorda com a certificação, os designers do survey deixam bem claro que eles não querem saber de você. Aqui estão algumas dicas para você evitar viés. Fazer perguntas neutras. Perguntas que não influenciam a forma de o respondente pensar sobre o problema. Fazer perguntas em número suficiente para cobrir
o tópico adequadamente. Cobrir todo o tópico, incluindo o bom e o ruim, não só a parte que revela o seu viés. Escolher uma ordem para as perguntas, de forma que uma resposta a uma pergunta não vai afetar a resposta à próxima pergunta. Incluir categorias de respostas exaustivas, quer dizer, que vão cobrir todas as possibilidades, e mutuamente exclusivas, se você estiver querendo uma única resposta. Se você admitir respostas múltiplas, claro que você não tem que ter categorias mutuamente exclusivas. Questionários devem ser avaliados. Antes de você aplicar um questionário num cenário real, você deve fazer um pré-teste. E os objetivos do teste são os seguintes. Você quer verificar que as perguntas são inteligíveis, você quer estimar a taxa de resposta e a eficácia do procedimento de follow-up. A gente vai falar de procedimentos de follow-up mais na frente, mas basicamente é o que você faz depois que o questionário está na rua para ser respondido. O que você faz? A gente chama procedimentos de follow-up. Você quer avaliar a confiabilidade e a validade dos questionários. Essas duas palavras, confiabilidade e validade, são importantes. A gente vai falar dessas duas palavras mais na frente. E você quer assegurar que as técnicas de análise que você está utilizando vão casar bem com as respostas esperadas, com as categorias das respostas que você está escolhendo. Como é que você faz essa avaliação? Tem duas grandes formas. Tem o que a gente chama o focus group e tem os estudos piloto. Um focus group é um grupo de discussão que tem um mediador. Pode ser você, por exemplo. Pode envolver algumas pessoas que vão usar os resultados, algumas pessoas que vão preencher o questionário, e eles vão preencher, essas pessoas todas vão preencher o formulário e vão apontar problemas que elas estão vendo, perguntas que faltam, perguntas desnecessárias, ambiguidades e assim por diante. O estudo piloto é um survey real. Você conduz o survey, mas com uma amostra pequena. É como se você fizesse um teste beta de software, né? Você libera o seu questionário para um grupo pequeno de pessoas. Isso permite avaliar o questionário, a taxa de resposta e também os procedimentos de follow-up, porque você vai realmente estar conduzindo um survey completo, só que com um grupo pequeno para fazer o piloto. Falando agora da documentação de um survey, isso é muito importante porque pode ter bastante tempo entre o início e o fim do estudo. Então, quando você está no final do seu estudo, você está querendo relatar o que aconteceu, você pode até ter esquecido por que você colocou certas perguntas, o que você tinha em mente com determinada pergunta ou sequência de perguntas. Então, a especificação de um survey pode ajudar também no treinamento de entrevistadores, por exemplo. Então, documentar é saber o porquê das coisas. Como é que você faz isso? A especificação do questionário contém os objetivos, contém uma descrição da motivação, o que a gente chama racional, né? A motivação, a razão de ser de cada pergunta. A gente chama isso, a palavra que a gente usa para isso é racional, pelo menos em inglês. Em português seria a razão de ser, talvez. Você vai explicar por que você adotou perguntas de outros questionários, dar a referência a esses outros questionários. Eu peguei de tal lugar, tal pergunta, por isso, por isso, por isso. E você vai ter o processo de avaliação. Como é que você avalia ou avaliou o seu questionário, com um focus group ou com um estudo piloto. Continuando, depois que você colheu as respostas, você pode documentar, você continua com a documentação do seu estudo, você vai dizer quem foram os respondentes, como o questionário foi aplicado, ele foi aplicado via web, ele foi enviado via mail, assim por diante.
Quais foram os procedimentos de follow-up? Como é que eles foram aplicados? Como é que o processamento dos questionários que já foram preenchidos, como é que eles foram processados? A gente vai falar um pouco disso na análise de dados. Às vezes você tem que ou complementar dados, ou jogar alguns questionários fora, você tem que retirar algumas perguntas que não foram respondidas por muita gente, e depois você tem que fazer uma análise estatística. Então tudo isso tem que ser documentado no final. Muito obrigado.